Olá, tudo bem? Rui Ventura aqui. Agora a gente vai para o terceiro vídeo sobre appliances e furniture e kitchenware, ou seja, sobre coisas dentro da cozinha. Como eu disse, essa aula vai ficar bem extensa. Já gravamos, já temos 2 vídeos, esse aqui é o terceiro e muito provavelmente haverá um 4º vídeo. É muito conteúdo. Então, só relembrando, cada vez que você começar a ver um vídeo, tenha em mente que é importante que você aperte o pause ou deixa, porque eu dou um espacinho de 2 ou 3 segundos para que você repita as palavras, para que você repita as frases. Se em algum momento você achar que o tempo foi pouco, não tem problema, como essa aula é gravada, aperta o pause, repete, volta, vai, volta, quantas vezes forem necessárias para que você consiga chegar lá. Maravilha? Então, vamos continuar aqui de Kittle. Então, a palavra que nós temos aqui agora é Kittle. Repeat. Kittle. Again. Kittle. Once more. Kittle. Very well. Bom, isso aqui é um Kittle. Basicamente a gente faz o quê? Ferve água com ela. A palavra que é escrita ali, Kittle, se você notar, a minha pronúncia está muito diferente do que está escrito, né? Está escrito Kittle e eu estou pronunciando Kittle. Por quê? É um som que acontece, aquela situaçãozinha do linking sound, e aquele T ele vai ter um som de R, então fica Kittle. Ok? Então vamos prosseguir, vamos à frase agora. Get the kettle and boil some water for us to brew some tea. Vamos repetir a frase mais uma vez? Get the kettle and boil some water for us to brew some tea. Repeat once more. Get the kettle and boil some water for us to brew some tea. Maravilha, então aqui vamos aos verbos que temos. Temos o verbo to get. Lembrando que o verbo to get é o verbo em inglês que mais tem usos. Nesse caso ele está como pegue. Então pegue. E agora isso aqui é uma cafeteira, uma chaleira, um bule, é o que? Um kettle. Uma chaleirinha. Get the kettle and boil. Aqui nós temos o verbo to boil. O verbo to boil é ferver. Ferver ou cozer ou provocar fervura. Então, get the kettle and boil some water. Esse some como um pouco de water, água. For us, para nós. Brew some tea. Aqui nós temos o verbo to brew. Esse to brew é o processo que a gente usa para fazer cerveja, é o processo que a gente usa para fazer chá, aquela infusão. Então esse aqui é o to brew. Some tea, um pouco de chá. Vamos repetir essas palavras? Vai lá comigo então. Kettle, boil, water, brew, tea. Once more. Get, kettle, boil, water, brew, tea. Muito bom. Vamos à próxima então. Próxima que nós temos aqui é o knife. Repeat. Knife. 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 Very well. Knife é o quê? Faca. Vamos atentar a pronúncia da palavra knife. Então você veja a escrita dela. K-N-I-F-E. E a pronúncia dela como é que foi? Foi assim, ó. Knife. Knife. Eu não pronunciei o K. Vamos a alguns exemplos a mais dessa situação onde o K não é pronunciado? Você conhece a palavra night, provavelmente. A palavra night é noite. Quando você coloca um K,
antes de knight é cavaleiro e a pronúncia é night. Rui, mas é a mesma pronúncia cavaleiro e noite? Sim, night. Night não pronuncia o K. Um verbo comum com isso aí é o verbo to know. O verbo to know é saber, saber ou conhecer. Joia? E night é cavaleiro. No problems? Então, em todas essas três situações, o K não é pronunciado. Olha só. No, night, knife. Ok? Então, vamos à frase. Watch out when you use the knife. You may cut yourself. Repeat again. Watch out when you use the knife. You may cut yourself. Once more. Watch out when you use the knife. You may cut yourself. Maravilha. Então, vamos debulhar a frase. Vamos ver todos os elementos da frase. O primeiro ali é o watch out. A gente poderia ter colocado um ponto de interrogação ali. Esse watch out é uma expressão muito importante, que é tomar cuidado. Ok? Então, quando você fala para alguém, hey, watch out! Cuidado, preste atenção, seja precavido. Joia? When you use the knife, you may cut yourself. Esse may é o pode no sentido de existir a possibilidade. You may get cut. E o yourself é o pronome reflexivo. Então, se eu falo assim, I cut, eu corto. Se eu falo I cut myself, eu corto a mim mesmo. You cut, você corta. You cut yourself, você se corta. Por isso que ele é um pronome reflexivo. Ele reflete o verbo em cima do próprio sujeito. Ok? Muito bom. Essas aqui são simplesinhas. Vamos à próxima. Próxima que nós temos é little. Repeat. Little. Again. Little. Again. Little. Então, é a concha. Então, atenção. Ela quer dizer que concha, então, é little. Não. Aquela concha que você conhece, acho que a concha mais famosa que todo mundo conhece é essa aqui, né? Que é a concha que é usada como símbolo da Shell. Como é o nome da empresa mesmo? Então, o símbolo da empresa Shell é uma Shell. Concha em inglês é Shell. E não little. Aquele é concha de servir comida. Ok? E aqui a gente tem mais um verbo que é o verbo to serve. Repeat. To serve. Again. To serve. Again. To serve. Que é o verbo servir. The soup. Repeat. Soup. Again. Soup. Eu vou bater um pouquinho nessa palavra sopa. Por quê? Em inglês existe a palavra soap. Olha a pronúncia. Soap. Pronúncia soap. Soap é sabão. Sabão é soap. Soup é sopa. Maravilha? Então não confundir soap com soup. Ok? Prosseguindo, temos a palavra line press. Repeat. Line press.
Again, lime press. Again, lime press. É a prensa de limão. Well, the lime press is this. Oh, I'm sorry. Repeat. The lime press is in the second drawer. Can you get it for me, please? No problems? Vamos entender essa frase antes da gente repetir ela inteira de novo. Aqui nós temos second, que é segunda. Drawer, que é gaveta. Temos novamente o verbo to get, que é, aqui no caso, pegar. Para mim, por favor. Então, o espremedor de limão está na segunda gaveta. Você pode pegá-lo para mim, por favor? Vamos lá, eu quero que você repita comigo essa frase. The lime press is in the second drawer. Can you get it for me, please? Let's repeat again. The lime press is in the second drawer. Can you get it for me, please? One more time. The lime press is in the drawer. Can you get it for me, please? Joia. Vamos à próxima, que é meat grinder ou mincer. Repeat. Meat grinder. Again, meat grinder. Again, meat grinder. Mincer. 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 Joia. O verbo to grind é moer. Então, grinder, esse R, ele indica que é aquele que moe ou aquilo que moe. E a palavra ground é moído. Mas ground também pode ser chão. Nesse caso aqui, obviamente que é moído, né? The meat grinder is essential if you like to grind the meat yourself. Let's repeat. The meat grinder is essential if you want to grind the meat yourself. Again. The meat grinder is essential if you like to grind the meat yourself. Então, o moedor de carne é essencial se você gosta de... Ó, aqui tem um G, na verdade é um D. Desculpa. Se você está achando estranho, fala grind, tá aqui, ó, grinder. The meat yourself. E aqui nós temos novamente o reflexivo. Ou seja, moer a carne você mesmo. Gente, eu vou fazer um comentário aqui que, né, não poderia fazer, mas vou fazer. Quando eu coloquei essa frase a primeira vez, eu coloquei assim, ó, the meat grinder is essential if you like to grind. Aí depois do to grind eu coloquei assim, ó, your own meat. Então a ideia da frase qual era? É essencial se você gosta de moer sua própria carne. Mas não no sentido de você se moer, mas de você moer a carne você mesmo. Por isso que eu troquei e coloquei yourself. Seria muito cômico ensinando essa frase, né? Um moedor de carne é essencial em casa se você quiser moer sua própria carne. Que loucura, não? Muito bom, ainda nesse maquinário de cuidar de carne, a gente tem esse cortador de frios, certo? Como é que é frios em inglês? Bom, a gente tem uma expressão para frios que é o cold cuts, que nós já vimos naquela aula sobre food, certo? Vamos nessa palavra aqui primeiro, vamos lá? Cold cuts. Again, cold cuts. Once more, cold cuts.
Very well. Bom, esse cold cuts é os frios. Agora, a palavra que está aqui é o meat slicer. Repeat. Meat slicer. Again, meat slicer. Once more, meat slicer. Que é o fatiador de carne. Vamos entender esse verbo aqui, o verbo to slice. To slice é fatiar. O que é uma fatia? Uma fatia é um corte fino de alguma coisa. Tá? É muito comum, não é muito comum, mas é comum você ouvir coisas do tipo I want a slice of cake. Bom, então você tem o bolo e você tem um slice of cake. Isso aqui eles chamam de slice. Isso não é uma fatia, isso é um triângulo. Então isso aqui é um piece. Opa. Piece of cake e não slice of cake. Slice é uma fatia. Nós temos o verbo to slice, que é fatiar. Então esse aqui seria o fatiador de carne, certo? Seria o meat slicer. Então a frase que eu tenho ali, vamos lá? A meat slicer is perfect to slice cheese, ham, and other cuts. Repeat again. A meat slicer is perfect to slice cheese, ham, and other cold cuts. Let's repeat once more. A meat slicer is perfect to slice cheese, ham, and other cold cuts. Muito bom. Um fatiador é perfeito para que você possa fatiar queijo, ham, presunto e outros other cold cuts, outros frios. No problems? Very well. Let's keep on going. Next one is this. Esse aqui é um martelo do Thor. Não, né? Faltou coisa aí. Mas é um martelo, também é um hammer. Repeat. Hammer. Again. Hammer. Again. Hammer. Very well. Bom, esse martelo é aquele martelo de carne, né? Muitos de vocês devem ter visto isso. Ou muitos de vocês devem ter isso, obviamente, não é uma coisa tão velha assim, né? Aquele martelinho de deixar a carne macia, justamente isso que ele faz, ele amacia a carne. Então nós temos aqui um meat tenderizer. Tender é macio. Tenderizer é amaciador. Então vamos lá. This little hammer is called meat tenderizer. Repeat again. This little hammer is called meat tenderizer. Repeat again. This little hammer is called meat tenderizer. Very well. Very well. Então, este pequeno... Rui, eu lembro que uma vez no vídeo você falou que little era pouco. Sim, a little, um pouquinho. Mas little também é pequeno, certo? A palavra hammer é direto para martelo, né? Aquele martelo convencional que a gente conhece. Bom, o martelo, quando você bate ele, você bate no quê? Vou mexer com a cabeça de vocês agora. Em um prego que se chama nail. Nail é prego. Só que nail também é isso aqui, ó.
Nail também é unha. Sim, unha. Nail. Repeat. Nail. Repeat. Hammer. Very well. Vamos ao próximo, que é o microwave oven. Opa, faltou metade da palavra ali. Repeat. Microwave oven. Repeat again. Microwave oven. Once more. Microwave oven. Eu ia falar para repetir, mas não, vamos explicar. Por que esse microwave, ou micro é justo micro, a palavra wave é onda. Onda é wave. E oven é o fogão. Não, errei. É que eu tenho dificuldade com essa palavra até no português, tá? É o forno. Isso, forno. Então, o microwave oven nada mais é do que o forno de micro-ondas. Mas espera, se o oven é forno, como é que é o troço inteiro? Eu acho que tem algum dos vídeos que passou. Se não ter, vai ter nesse ou no próximo, porque esse negócio é enorme, mas não custa nada, né? Aí sim é stove. Stove é o troço inteiro. Né, as bocas em cima, os burners e o oven ali no meio. Joia? Bom, vamos então pegar a frase. Nowadays, most people have a microwave oven in their kitchens. Repeat again. Nowadays, most people have a microwave oven in their kitchens. Once more. Nowadays, most people have a microwave oven in their kitchens. Vamos aos elementos da frase. Ali a gente tem nowadays. Nowadays é hoje em dia. Então, hoje em dia, most, a maioria das pessoas tem um microwave oven em suas cozinha, sem problemas? Muito bom, vamos à próxima. A próxima que a gente tem aqui são os mixers. Ok? Faz de conta que eu consegui apagar a marca antes de você olhar, né? Mas tá bom. Acontece. Repeat, mixer. Repeat again. Mixer. Mixer. Legal. O verbo mix, a palavra mixer vem de misturador, que é o verbo to mix, misturar. E isso aqui faz o quê? Ele mistura, né? A gente fala batedeira, na verdade isso aqui seria uma misturadeira. Então, mixers are great for preparing the batter for cakes and cookies. Ficou grande a frase? Vamos devagar? Vamos lá. Mixers are great for preparing the batter for cakes and cookies. Once more. Mixers are great mixers are great for preparing the batter for cakes and cookies. Vamos entender a frase? Então, as batedeiras são ótimas para preparar o batter. O que é esse batter? Batter é a base para você fazer um bolo, fazer uma massa qualquer. Geralmente esse batter é a mistura o quê? Das farinhas, do leite, do ovo, ou seja lá o que for, aquela gosma inicial. Aquilo chama-se batter, que seria a base para alguma preparação culinária, seja um bolo, um doce, uma torta ou qualquer coisa assim. E lá a gente tem cakes and cookies.
Vamos dar uma trabalhada nesse cakes and cookies, mas antes só um pouquinho. Isso aqui é uma batedeira. Isso aqui eles chamam de shakeira no Brasil, eles chamam de mistura, chamam de um monte de coisa. Tá? Em inglês, isso e isso são mixers, porque os dois fazem a mesma função. Tá? Você coloca lá uma proteína no leite, por exemplo, e quer bater, quer fazer um shakezão, você vai usar isso aqui, bota lá dentro, ela vai fazer o quê? Mix, ela vai misturar tudo. Então, ambos são tipos de mixers. Agora vamos aumentar um pouco o vocabulário em cima desse slide aqui. Bom, aqui a gente tem a palavra cake, que é bolo, ou bolos, né, no plural. Temos a palavra pie, que é torta. Né? Um bolo é um bolo, uma torta é uma torta. Existe bem essa separação. Repeat. Cake. Repeat. Pie. Again. Cake. Pie. Cookies são biscoitos. E nós temos outra palavra, que são crackers. Bom, quando a gente fala de cookies e crackers, algumas pessoas sabem essa diferença. Algumas não sabem. Vamos entender um pouquinho dessa diferença entre o cookies e o cracker. O cracker vem do verbo to crack. To crack é rachar. E o crack também é o que a gente chama de onomatopeia. Acho que é isso. Lembra das aulas de português? Os barulhos são as onomatopeias, né? Quando é a reprodução vocal de um barulho criado. Por exemplo, pu, isso é uma onomatopeia. E o crack é uma onomatopeia também. Porque quando você quebra uma bolacha, ela faz crack. Então, cracker são aqueles biscoitinhos que racham, aquelas tipo água e sal. Aquilo é o cracker. E o cookies, ele é quase um diminutivo de bolo. É um biscoitinho assim, um pouco mais elaborado, um biscoitinho recheado. Aqueles cookies mesmo, que aqui no Brasil já virou febre, né? Então é aquele tipo lá, cookies and crackers. O crackers é mais usado para salgados, aqueles mais secos. Ok? Continuando, nós temos a próxima que é mug. Repeat. Mug. Again. Mug. Repeat once more. Mug. Mug é o que, pessoal? É caneca. Esse é o mug, certo? A frase que eu tenho aqui, ó. You can either have a coffee or a beer in a mug. Let's go. You can either have a coffee or a beer in a mug. Aquilo não é um gen, tá? É um can. De novo. You can either have a coffee or a beer in a mug. Vamos entender essa frase? Então a gente tem o can, que é poder, no sentido de ter a possibilidade. E nós temos o either. E de repente você assistiu 2 vídeos para trás e você falou assim, mas o Rui ensinou que era either. Preste atenção, naquele vídeo eu comentei. Essa palavra ela tem 2 pronúncias, either ou either. Por que eu foquei tanto no either, nesse aqui? Para que você entenda que nesse caso não existe algo do tipo either é mais usado ou either é mais usado. Os dois são usados igualmente. Não há problema nenhum em você pronunciar either ou either, ok? Então a gente tem ali na frente o or. Então esse either or é justamente isso. Ou. Ou você fica ou você vai. Either you stay or you go. Ou você fica ou você vai. Either you stay or you go. As duas estão corretíssimas. Então você pode tomar um café ou uma cerveja em uma caneca. O que eu quero dizer com isso é que mug não é só esse tipo de caneca. De repente você pensa naquelas canecas de vidro, né?
que a gente vê em filme de boteco, aquela toda quadriculada, parece uma, como que fala? Uma granada, e você fala, ah, esse aqui também deve ser glass, porque é de vidro. Não, pessoal, glass significa vidro. O copo de glass é aquele copinho assim, ou um copo de vinho, mas esse aqui com alça, ele é o mug, ok? E aquela menorzinha, que ela é assim na verdade, é o cup, certo? Então, cup, mug, glass. No problems? Opa. Vamos à próxima. Nutcracker. Repeat. Nutcracker. Again. Nutcracker. Once more. Nutcracker. Então esse é o verdadeiro quebra-nozes. Ah, então nós é nut. Mais ou menos. A gente já vai aprender o que é o nut. O nut são esses não são frutos, né? São essas sementes de casca dura. Então dentro do nut, você tem, por exemplo, hazelnut, que é a avelã. Você tem o Brazilian nut, que é a castanha do Pará. Você tem o... Se bem me lembro, pessoal, é chestnut. Veja, se bem me lembra chestnut, que é a noz. E várias outras nuts. Por exemplo, uma que não tem uma casca tão dura, mas também tem uma casca, é peanut. Você lembra que P é ervilha, peanut é amendoim. Esse é o peanut. Então, hazelnut, Brazilian nut, chestnut, peanut, e você tem mais uma meia dúzia de nuts. Tá? E todas elas você vai se referir como nut. Bom, to break a shell of nuts, you need a nutcracker, for they are too hard to break with your own hands. Uau! Que frase, hein? Então vamos lá. Vamos até o nutcracker que tem a vírgula. Nesse momento eu li ali, tem uma frase, tem mais uma palavrinha escrita errada. Pessoal, esse break aqui é de frear. O verbo que a gente quer é break, que é de quebrar. Então, to break the shell of nuts, you need a nutcracker. Repeat. Again, to break the shell of nuts, you need a nutcracker. For they are too hard to break with your own hands. Ó, que legal, lá eu escrevi o break com feia, que eu escrevi de quebrar mesmo. Isso é cansaço, gente. Oh, tá punk aqui, a gente tá gravando um monte para trazer esse curso para vocês. Mais uma vez. For they are too hard to break with your own hands. Esse slide aqui bateu o recorde. Esse to não é to com o só, é to com dois os. Agora, vamos explicar essa frase toda aqui. Para quebrar shell. Ah, Rui, você ensinou que shell era concha. Sim, exatamente, shell é concha. Agora, me diga uma coisa. Quando você pega qualquer uma dessas sementes de casca dura, e se você abrir a casca, ela não é uma concha? Então, sim, esses são sementes de concha. Aquela casca também se chama shell. Nuts, a gente já explicou, you need a nutcracker. Esse for, Rui, eu aprendi que for é por ou para. Sim, eu coloquei aqui de propósito, porque nesse caso ele está significando pois. Ou seja,
Para quebrar a casca de castanhas, você precisa de um quebra-nozes. Porque elas são duras demais. Então aquele to ali com dois Os, ele significa também, e ele também significa demais. A palavra hard significa duro, no sentido de difícil de quebrar. E também significa difícil. Né? Você que está estudando inglês, você está entendendo que estudar inglês é uma coisa muito easy. Faltou lugar aqui. Easy. Que é fácil. E realmente você vê por aqui que é fácil de aprender. Porém, muitas pessoas pensam que aprender inglês is very hard. É muito difícil. Joia? On hands. Aquele on vem de próprio ou própria. Próprios ou próprias. Então, é difícil de você quebrar a castanha com as suas próprias mãos. Ok? Curiosidade. A expressão nuts, que é castanhas, também significa louco, cupino frouxo, cupino fora. Pessoa fora da casinha. Assim, hey, you're nuts. You are nuts. É a mesma coisa que you are crazy. Ok? Bom, dá um pausa, anota o que está aqui. Agora eu vou apagar para escrever o nuts, you crazy. You are nuts. Ou you are crazy. Você é louco. Maravilha? No problems? Very well. Bom, próximo que temos aqui é glove. Cadê? Aqui. Ah, tava achando estranho. A gente aprendeu na aula sobre roupas que luvas são gloves. E aqui a gente tem, não um erro, mas uma discrepância na língua inglesa. Deixa eu explicar por quê. Existem dois tipos de luva. Tem esse tipo de luva e tem esse tipo de luva. Certo? Qual a diferença entre esses dois tipos de luva? Esse aqui tem dedos. Esse aqui não tem dedos. Esse aqui chama-se glove. Esse aqui chama-se mitten. Rui, mas esse aqui chama-se mitten. Por que aqui é oven gloves? Porque é. Simples assim. Porque é. Mas quando você está falando de luvas de se vestir, aí você tem gloves and mittens. Gloves, aliás, né, plural, porque são duas, gloves e mittens. Joia? Outro mittens famoso é aquele quando você vai jogar beisebol, né? Aquela luvona enorme, onde você não tem a movimentação dos dedos, ela é uma coisa só. Também é mittens, ok? Então vamos à frase, aliás, vamos à palavra oven gloves. Again, oven gloves. Once more, oven gloves. Very well. Então, if you don't want to get burned, use the oven gloves to get the baking dish off the oven. Uau, que frase enorme. Vamos repetir com calma? If you don't want to get burned, use the oven gloves to get the baking dish off the oven. Let's repeat again. If you don't want to get burned, use the oven gloves to get the baking dish off the oven. Então, vamos aos elementos da frase. Se você não quiser se queimar, to get burned. Seria queimar-se, se queimar. Use the oven gloves to get the baking dish. O baking dish, a gente viu lá atrás no primeiro vídeo sobre coisas de cozinha, que seria aquela, tipo uma assadeira, né? De louça ou de vidro. Esse é o baking dish, prato de assar.
Off, fora de contato. Yes. Para fora do fogão, forno. Eu confundo fogão e forno. Tá. Forno é o oven. O fogão é o grande, com as bocas e tudo, né? Você entendeu já melhor que eu. Próxima que temos aqui